Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Irmãos, vamos começar a nossa primeira lição, na nossa lição bíblica, tá aqui. Se você quiser adquirir, passa uma mensagem para esse WhatsApp que está passando aqui em cima e nós vamos fazer com que ela chegue aí na sua casa inteiramente grátis. Irmãos, nós não mandamos ainda justamente porque estamos esperando crescer um pouco o volume para poder enviar para todos os nossos irmãos de uma vez só, tá? Então, essa semana próxima agora, provavelmente segunda-feira, nós já começamos os envios dela e eu conto com você, se quiser adquirir, nós vamos fazer chegar aí na sua mão um livro físico, assim, o inteiramente grátis, você vai pagar apenas o frete, tá? Então, se você quiser adquirir, faz esse favor aí, entre em contato, o WhatsApp vai estar passando por aí. E antes de nós darmos essa primeira lição, são 13 lições. Uma vez por semana, vamos estudar sobre o perfil da família cristã durante 3 meses. E antes de nós começarmos a nossa primeira aula, eu quero apresentar a vocês aqui alguns dos nossos livros. Já são bastante livros que eu escrevi. O Manifesto de Jesus Cristo, que é o livro onde a gente aborda o Mateus capítulo 5, versículo por versículo, de forma bem exaustiva. Aqui tem a diferença entre lascívia e cobiça, e tem um estudo extensivo sobre divórcio aqui também, muito legal. E tem Resgatando a Família Tradicional Cristã, que também fui eu que escrevi, tá? Não sei se vai dar para pegar legal aí. Então tem esse aqui também, se você quiser adquirir, tudo nesse WhatsApp aqui também. Pai ausente, filho delinquente, o drama de Absalão, como o rei Davi criou um monstro dentro da sua casa. Também fui eu que escrevi, olha aqui, muito legal esse livro, tá? Esse livro aqui é só para pai, tá? Não é para mamãe, é para o pai ler esse livro aqui. Aqui é para papais e mamães. Os 4 pilares de uma educação eficaz, ensinando a criança no caminho. E 7 pecados capitais dos casais, também está aqui. Eu espero o teu contato, o WhatsApp passou por aí, ou está passando, não sei bem. Então, se você puder adquirir, adquira em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a nossa primeira lição. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e nós vamos falar. Primeira lição 1, que é hoje, nós vamos estar começando. Lição 1, a família no mundo pós-moderno. Vamos falar baseado num texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde o apóstolo Paulo nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, o texto em apreço nos diz que nós não devemos nos amoldar, não devemos andar segundo o conselho do que aí está proposto. Não devemos andar segundo as propostas mundanas. E o que é isso? Basicamente, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que os moldes, os modelos sob os quais as famílias mundanas estão andando, ou os modelos sobre os quais os mundanos estão andando, não pode ser os mesmos modelos para mim, nem para a minha família. Então, nós vemos uma ruptura muito grande familiar depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou em uma era chamada de mundo pós-moderno. Sendo assim, as ciências humanas e a luta iluminista tomaram conta do nosso mundo. Veja bem isso aqui. Os principais segmentos que lutam contra a família bíblica, veja bem, nós temos 2 tipos de família hoje. Nós temos as famílias mundanas e temos a família bíblica. As famílias mundanas vão andar baseadas nos conceitos do mundo. E as famílias bíblicas, que são chamadas por nós que somos aliancistas, sob o tema de famílias da aliança. Essas vão andar segundo todo o conceito bíblico, segundo todo o conselho bíblico. Então perceba bem uma coisa. Os principais segmentos que lutam contra a família bíblica: o humanismo, o secularismo, o marxismo, o relativismo, o universalismo e a psicologia tomaram conta da nossa sociedade.
Dessa forma, os homens abandonaram a palavra de Deus, de Deus, que é a Bíblia, e começaram a procurar respostas para as suas necessidades, não mais nas páginas santas, mas em cientistas e filósofos. Sendo assim, a sociedade entrou num abismo satânico que produziu uma sociedade morta e com preceitos cada vez mais longe de Deus. Entenda bem, as famílias que nós temos hoje, as chamadas famílias dentro da igreja, elas foram abandonando as escrituras e foram buscando respostas fáceis, porque é isso que o humanismo, que a filosofia secularizada, que a psicologia, que o marxismo e todas essas outras vão dar. Respostas fáceis para assuntos dificílimos. E o que acontece aqui? O que acontece é que de todos os... E aí a família vai andar cada vez mais longe de Deus, porque vai andar cada vez mais longe da Bíblia. De todos os pensamentos que falamos acima, 4 deles tomam conta dos nossos púlpitos hoje. Estes são o humanismo, o relativismo, o liberalismo e a psicologia. Há um perigo grande e eminente quando você fala com alguém que vai te aconselhar ou algum pastor de igreja, quando ele tem o anseio de estudar psicologia para ajudar a igreja, para ajudar no conselho dos casais, para ajudar como dar conselhos. Irmãos, a febre da psicanálise dentro das igrejas evangélicas, ela se dá justamente porque o pastor acha-se inferiorizado. E aí ele quer procurar esse tipo de mecanismo caído, esse tipo de mecanismo totalmente carcomido e mundano para aconselhar os casais dentro da igreja. Ora, irmãos, por que nós estamos pegando ciência falida do mundo para trazê-la para dentro da igreja, sendo que a perspectiva de casamento da igreja não é a mesma perspectiva de casamento freudiana? Porque nós estamos pegando esse tipo de matéria podre dentro da igreja e estamos, de fora da igreja, estamos trazendo para dentro da igreja para aconselhar de modo espiritual, onde as nossas bases, as bases hoje em dia do aconselhamento, não é mais bases bíblicas, e sim bases freudianas, bases de Lacan, bases de Jung e assim por diante. Não faz o pingo de sentido pegar conhecimento caído para aconselhar pessoas que foram restauradas e estão indo para o céu. Isso não faz o pingo de sentido. Mas vamos ver, vamos começar pelo humanismo. O humanismo tem como método colocar sempre o homem no centro do universo. Ou seja, tudo que acontece no mundo está ligado diretamente ao ser humano, pois este é o centro do universo. Estas são as 4 bases da psicologia também, que são as 3 bases da psicologia. E também é as bases do que está sendo pregado hoje nos nossos púlpitos. Dessa forma, o humanismo tirou Deus do centro e desqualificou a cruz de Jesus. Ou seja, agora, Deus está subordinado ao homem, em última instância. Esse é o perigo de uma pregação humanista, porque ela vai sujeitar Deus ao homem, e não o homem a Deus. A família na igreja pós-moderna, com o avanço dos principais segmentos que citamos, a igreja acovardou-se e deixou com que este segmento entrasse e fizesse parte da pregação. De sorte que agora, quando falamos de família em nossos púlpitos, não temos mais autoridade para tal. Parece que só pode falar sobre isso aqueles que carregam o diploma de psicólogo ou terapeuta de família. Parece que a igreja descobriu que existe um ministério dentro dela que a Bíblia não cita, chamado Ministério da Família. Irmãos, não existe ministério de família. Não existe essa ideia de, o fulano tem um ministério familiar. Não, não existe isso. O Daniel, ele é um pastor, terapeuta, então a vocação dele é somente aconselhar a família. Nós não encontramos isso em nenhum lugar da história da igreja, somente na história moderna.
que foi o pastor James Dobson, eu acho que foi isso que começou com essa diabrura dentro das igrejas evangélicas. Então a igreja descobriu um ministério que não existe na Bíblia. Se olharmos bem para a Bíblia, entenderemos que os apóstolos falaram sobre tudo. A Bíblia me dá autoridade para falar sobre o que tem dentro da Escritura. Tem família ali? Então nós vamos falar sobre família. Fala sobre inferno, então o mesmo pastor que fala sobre família é o mesmo que fala sobre inferno. Trocando os valores bíblicos pelos valores humanos. Essa é uma grande distorção que está tendo hoje em dia. E está atingindo a família de frente, a família cristã. Falar sobre família não é um ministério específico, é dever de todo pastor treinado e amante da leitura bíblica. Entretanto, pensamos que quando uma pessoa é psicóloga ou psicanalista, ela falará melhor de família. Dessa forma, a igreja tem abandonado o maior guia de conduta do ser humano. Com o avanço das ciências humanas, a igreja também tem avançado nesta ideia e não quer se render ao que a Bíblia ensina sobre família. Eu estou dentro desse ramo, irmãos, de aconselhamento, e eu vejo que há uma resistência da igreja em submeter-se às Sagradas Escrituras. Há uma resistência imensa da igreja em se submeter às Sagradas Letras. Parece-me que a Bíblia não é mais tão atrativa assim, e aí eles buscam em outras fontes soluções para os seus problemas. Psicologia, psicanálise, está muito na moda isso. Veja o avanço do divórcio em nosso meio. Veja como as famílias são cada vez mais frágeis. Veja quantas famílias se desviaram da igreja. Isso tudo aconteceu porque a igreja abandonou as Sagradas Escrituras. Nós não queremos saber o que a Bíblia diz sobre divórcio e novo casamento. Os namorados não querem saber sobre santidade no namoro. E assim a família segue sem ser guiada pela Bíblia. Não penso que isso vai melhorar. Mas tenho certeza que Deus mantém 7.000 homens que não beijaram com a sua boca Baal. Entenda-me. Eu não acho que isso vá melhorar na igreja. A igreja, em síntese, ela vai de mal a pior. E antes de você colocar aqui nos comentários que esse é um atributo somente da igreja pentecostal, irmãos, não é. As igrejas reformadas, as igrejas batistas, as igrejas presbiterianas, todas elas também estão nesse mesmo lugadouro que eu estou dizendo aqui. Então isso não é um atributo somente de pentecostais e neopentecostais. Isso é um atributo da igreja brasileira. E aí nós vemos agora a mulher e o feminismo. Homem versus mulher. Nós vivemos em uma sociedade hedonista, onde as pessoas amam mais a si mesmo que as crianças. Se não fosse assim, nós não falaríamos tanto em aborto. Vivemos em uma sociedade que discrimina mulheres. As mulheres são discriminadas primeiramente por outras mulheres. Existe um movimento universal chamado movimento feminista. As feministas devem odiar as mulheres, pois elas querem que as mulheres se transformem em homens. Elas querem que os homens e mulheres sejam, de fato, iguais. Dessa forma, desde a década de 80, o movimento feminista vem tentando desfazer o que Deus fez. O Eterno não fez o corpo com duas cabeças. Deus é sábio e jamais faria algo do qual se arrependeria. O que vemos hoje é o que as pessoas querem colocar palavras na boca de Deus. O Senhor Deus não fez homem e mulheres para disputar direitos, mas estabeleceu sabiamente o papel de cada um deles. Entenda-me. Quando eu digo que homem e mulher não são iguais, eu não estou dizendo que o homem recebe mais graça do que a mulher. Eu não estou dizendo que o homem é mais inteligente do que a mulher, e isso é uma inverdade. Eu não estou dizendo que o homem é mais sábio do que mulheres. Se fossem mais sábios, trairiam menos, e é provado isso pelos números de reclamações que eu mesmo tenho aqui. Homens traem mais do que mulheres, então isso não é um princípio de sabedoria, isso é um princípio de estupidez. Então veja, dito isso tudo, quando nós falamos de diferente, que eles não são iguais,
nós estamos dizendo que Deus estabeleceu homem e mulher para funcionarem em lugares diferentes. O homem e a mulher no cenário da criação original. Aos olhos da graça de Deus, homens e mulheres têm o mesmo peso, está em Gênesis 1, 27. Mas em função, não. Veja, Deus estabeleceu homem e mulheres iguais, mas em funções diferentes. Está dando para a gente entender bem isso aqui, para não ficar nenhuma animosidade na minha fala. Muitas pessoas não sabem distinguir diferentes de inferiores. Diferente é uma coisa, inferior é outra. Tá? Deus fez homens e mulheres para funcionarem em locais diferentes. Deus fez homens e mulheres diferentes, não inferiores um ao outro. E isto fique bem claro. E é aqui que nascem algumas heresias no mundo pós-moderno. Pois eles vendem a ideia de que a Bíblia diz que homens e mulheres são diferentes em função, e porque homens e mulheres são diferentes em função, então estaria inferiorizando a mulher. Não existe nenhuma desonra em ser diferente. A desonra existe quando você desqualifica a outra pessoa por ela ser diferente. A Bíblia vai ser muito clara no que diz respeito ao papel do homem e da mulher. E se estes parâmetros bíblicos forem desrespeitados, a família vai sucumbir. Veja o que a Bíblia fala sobre homem e mulher em Gênesis 1, 26. Nesse texto vemos o papel do homem, que é o de liderar. Em Gênesis 2, 18, vemos o papel da mulher, que é auxiliar a liderança do homem. Com o termo auxiliar, quero dizer que ela deve tornar a função de liderança do homem menos árdua. Observe que, no final desse texto, o Senhor diz que a mulher deveria corresponder ao homem. Mas corresponder em quê? Ela deve estar à altura do homem, pois ela ajudará este homem a exercer a liderança dele. Se ela não corresponder a isso, a casa vai ruir, a família vai se extinguir, pois ao invés de um casamento feliz, os cônjuges terão as piores experiências do mundo. Entenda, meu irmão. Deus, quando fez a mulher, você que é mulher, Deus fez ela com um papel ímpar e muito lindo, que é o de auxiliar o seu marido em sua liderança. Então perceba bem uma coisa, Deus não fez a mulher para ter o espírito de liderança no casamento. Deus fez a mulher para liderar um líder, para auxiliar um líder, para estar ali auxiliando o líder. E como é que nós auxiliamos um líder? Nós auxiliamos quando temos uma função diferente da dele, que lá na frente vai se casar as duas funções e elas viram uma só. Esses dias eu aconselhava uma moça e ela falou: pastor, eu sinto que eu tenho um chamado de liderar isso aqui, mas o meu marido não entende isso. Eu falei: filha, se aprimora nesse seu chamado, se aprimora nessa sua chamada. Se você sente que Deus te deu essa chamada, se aprimora nisso, porque certamente isso fará um bem danado para o ministério do seu marido lá na frente. Ele pode não entender hoje, mas quando ele for um pastor, e ele está estudando para ser isso, quando ele for um pastor lá na frente, isso que você está fazendo faz parte do ministério dele. Essa parte ele não vai fazer, essa parte quem vai fazer é você. Então perceba, irmãos, mesmo que inconsciente para aquele homem, Deus estava dando àquela moça um ministério que lá na frente vai calçar o ministério pastoral desse rapaz. Então perceba, as funções são diferentes. As funções são diferentes, mas ninguém é inferior. Está dando para entender? E para nós concluirmos bem isso aqui, a conclusão: a maior causa do fracasso das famílias cristãs encontra-se no seu próprio seio, pois ao abandonar a Bíblia e escolher os padrões mundanos, a família cristã nivelou os seus valores aos compêndios psicológicos. Os 4 inimigos da família que falamos nesta lição estão presentes em nosso púlpito. Quase ninguém quer pregar a Bíblia do jeito que ela é. A Bíblia, e somente ela, é capaz de conduzir o povo de Deus para o céu. O grande mal do povo de Deus é que eles estão muito preocupados com o que Freud, Piaget ou qualquer outro mestre de ciências estão falando sobre família. Para a igreja, o que interessa é o que a Bíblia diz. E não o que Freud, Lacan
Piaget ou outro qualquer desse daí disse. Então, se você gostou dessa lição, se ela te ajudou, passa um zap pra gente aí, tá? E pede ela, pastor, eu quero a lição. E se você quiser a lição junto com o livro, é bom que aí já vai tudo no frete. O livro eu não posso te mandar de graça, tá? Os livros, de fato, eu não posso te mandar eles de graça. Mas a lição eu consigo, pagando o frete. Olha bem, irmãos. Apresentamos esses livros aqui a vocês. Então, se vocês puderem adquirir, façam isso. Se não puderem adquirir, não é obrigado. Então, você faz o quê? Você adquire a lição. E se você gostou e vai gostar dessa escola dominical e quer nos ajudar, por aí também passou o Pix nosso. Está no nome da minha esposa, tá? Que é ela que gerencia essas coisas. Então, se você puder nos ajudar, nos ajude a continuarmos aqui. Porque é um trabalho árduo ensinar a Escritura para as famílias. Essa foi a primeira lição da nossa escola bíblica da família. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.